Olá, quero cumprimentar o grupo nessa tarde de hoje e desde o último encontro me senti desafiado a buscar algumas ideias para introduzir a nossa reflexão sobre a questão da universidade na perspectiva do desenvolvimento nacional, a partir do pensamento de Álvaro Vieira Pinto. Então, nessas últimas horas eu me dediquei na busca de três pontos fundamentais: o conceito de universidade a partir de Álvaro Vieira Pinto, algumas dimensões de como se deve compreender a universidade nesse contexto do desenvolvimento nacional e, por último, algumas relações entre universidade e a classe dominante, né? Para começar, então, nós vamos abordar o conceito de universidade. O que é a universidade para Álvaro Vieira Pinto? Universidade é uma peça do dispositivo geral de domínio pelo qual a classe dominante exerce o controle social, particularmente no terreno ideológico, sobre a totalidade do país. Se tal é a essência da universidade, desde logo se vê que o problema da sua reforma é político e não pedagógico. Este último aspecto existe, é claro, mas se mostra secundário, pois só se apresentará na forma em que pode e deve ser resolvido, depois que tiver sido decidido politicamente o destino da universidade e sua participação no projeto de transformação social empreendido pela comunidade. Veja bem, então, que o primeiro ponto para Álvaro Vieira Pinto, a essência da universidade está fora dela, e não dentro dela, como se pressupõe até o momento presente, que a universidade, a reforma dela deve ser dada a partir das emendas, do planejamento, etc., todos aqueles elementos pedagógicos. Diz ele, isso é uma discussão secundária que não leva a profunda mudança na finalidade pela qual a universidade serve hoje. Se a gente olhar a tarefa da universidade de forma histórica, ela tem a tarefa apenas de formar doutores e ela cumpria a contento essa tarefa. Hoje, em face do crescimento do país e de um certo crescimento, ela é procurada também por aqueles que querem realizar algum trabalho útil. Portanto, é necessário não cairmos nas velhas, pedantes e futis discussões acadêmicas para melhorar o ensino superior. Então é fútil, é perda de tempo a gente ficar querendo mudar a universidade a partir da visão pedagógica. Diz ele, trata-se de transformar a essência da universidade, aquela a qual a gente se referenciou há pouco. A universidade terá de deixar de ser um centro de distribuição da alienação cultural do país para converter-se no mais eficaz instrumento de criação da nova consciência estudantil, de uma nova cultura desalienada, direta e exclusivamente interessada em modificar a estrutura social antiga e injusta, substituindo-a por uma outra humana e livre. A universidade, por sua vez, não tem, pois, neste momento, finalidade principalmente pedagógica. Mas nesse contexto que estamos abordando,
ela possui uma finalidade política. Dito isto, então, Álvaro nos coloca o seguinte: a universidade representa o instrumento mais eficaz para assegurar o comando ideológico da classe dirigente. A classe dominante produz a universidade para que esta produza os sociólogos, juristas, professores, economistas, administradores, políticos que defendam aquela classe. Por representarem nos inúmeros campos do saber os modos de pensar que satisfazem, ou pelo menos não contrariam os interesses da classe mantenedoras da universidade. Implicitamente aqui está colocando o desafio do intelectual nacionalista, que é produzir a ideologia do desenvolvimento nacional, que tem uma finalidade social de criar a contra-ideologia opressora da classe dominante. As classes dominantes possuem aparelhos permanentes para se manterem no poder, e a universidade é um deles. Por isso que os atuais dirigentes da universidade são poucos aqueles que têm produção científica. A maior parte tem uma larga experiência da política, da qual lhes possibilita o acesso a um espaço institucionalizado para ganhar mais e produzir menos ciência. Sua função básica é ideológica. A função básica de quem? Da universidade. Num país atrasado como é o nosso, é a de difundir os conhecimentos divorciados dos objetivos nacionais e reforçar os postulados da consciência ingênua. O que se pode apenas é consolidar os interesses da classe dominante nacional. Por isso, os candidatos a doutor são selecionados a dedo, como se diz, entre os filhos da classe dominante ou aqueles com possibilidade de ser cooptados. Eles serão os novos administradores da sociedade, os advogados, engenheiros, médicos, professores, economistas, administradores e ali por diante, né? Os engenheiros, tá? Esses são eleitos para perpetuar o poder da classe e a dominação econômica e cultural da metrópole. Então, mudar a universidade, pois, não é mexer nos seus currículos ou administrá-los melhor, quer dizer, todo aquele aparato pedagógico, mas alterar a sua essência, a qual fizemos referência anteriormente. Ela deverá se tornar apta a receber um numeroso contingente de candidatos, até agora expulsos pela sociedade, para realizar os cursos superiores. Então, os estudantes que agora ingressam na universidade já constituem população um pouco mais diversificada. Não são apenas originários da classe dominante, mas também da classe média e baixa classe média, que conseguiram se instalar nas cidades. Isso é fruto do crescimento do país. Instrumentalizar a universidade para recebê-los é falar em mudar da essência dela. Por isso que é um problema político. A universidade não deve ser mais a velha fábrica de doutores ou instrumento de ideologia do antigo poder, mas caixa de ressonância da voz dos novos atores da política nacional
um agente de desenvolvimento do país e do combate à miséria e o atraso. Então, a verdadeira universidade é aquela portadora da ideologia desenvolvimentista. É a massa. Tá? É nesta, em razão e nesta, repito, todo o pensamento, a verdadeira universidade portadora da ideologia desenvolvimentista é a massa. E nesta, em razão da sua atividade, acha-se difusa uma ideologia da libertação nacional, que os filósofos, sociólogos, professores, economistas, possuidores da consciência crítica, encarregam-se de anunciá-la, de organizá-la, de divulgá-la. Pode-se chamar a isso engajamento da ciência, ou até, se quisermos, o empobrecimento dela em nome de preemências nacionais, prioridades nacionais. Então, assim entendida a universidade, tá? Qual é o papel do intelectual para a ideologia do desenvolvimento nacional? Então, no entanto, diz o Álvaro, quando o autor afirma dever ser o intelectual do país subdesenvolvido, ele tende a evitar a produção de obras gratuitas, pedantes, ou a simples reprodução do pensamento metropolitano. Ele se expõe a duras críticas quando afirma isto, Álvaro Vieira Pinto. Deve-se, entretanto, concluir que, se um sábio não se ocupa explicitamente do problema da realidade nacional atual, isto é, sinal necessário e suficiente de sua alienação. Mediante isso que colocamos, vamos tocar então um pouco mais profundamente a questão da relação entre classe dominante e reforma universitária. Que vínculos possui esta classe dominante com a universidade? Primeiro, a universidade representa o instrumento mais eficiente para assegurar o comando ideológico da classe dirigente, ao lado de outros subsidiários, como a imprensa, o público, as redes sociais, o Facebook, e assim por diante. Porque a ela incumbe a produção dos próprios esquemas intelectuais de dominação. Haja visto quem são os guardiães da ideologia bolsonarista. A classe dominante produz a universidade para que esta produza os profissionais, os estudiosos, os sociólogos, juristas, filósofos, para que defendam a sua classe. Quer dizer, qual é essa sua classe? A classe dominante. Dito isto então, né? O que podemos afirmar? Que a universidade é uma instituição que, por sua essência atual, suas raízes históricas e seus fins confessos, está a serviço de um sistema de comando social por parte de determinado grupo, que é o grupo dominante. Segunda relação entre universidade e classe dominante. A universidade assegura a colocação dos elementos intelectuais ociosos da classe dominante, a quem temos chamados de mão sem obra. Então, a universidade não foi concebida, nem é dirigida em função do trabalho social útil, mas foi concebida, nem é dirigida em função do trabalho social útil.
mas do estudo ocioso, da cultura alienada, da pesquisa fortuita e sem finalidade imperiosa. Para manter o quê? A dominação ideológica. Terceira relação. A universidade organiza o cartório para o reconhecimento das funções proveitosas aos interesses da classe dominante. Sua natureza cartorial é evidente, pois a ela compete o registro de títulos e documentos doutorais indispensáveis à admissão em certa camada na sociedade. Cabe-lhe declarar quem é que pode ser doutor, quem não pode. A universidade, desta forma, atua como órgão seletivo que mantém a composição e a hierarquia profissionais mais concordes com os interesses dirigentes. Tem mais facilidade de acesso à universidade e à aula quem é amigo do reitor. E o reitor foi escolhido para ser o grande guardião, aquele que dá os títulos e diz: você pode ingressar na sociedade porque você defende os nossos interesses. Quarta relação. A universidade absorve e amortece o surto da consciência popular, representada pelo elemento estudantil descomprometido com os poderosos. Ela empreende a tarefa categorial, ela empreende a tarefa catequética de fazer os elementos da massa estudantil converterem-se aos interesses da classe dominante, acenando-lhes com a ilusão de vir um dia a se tornarem membros desta mesma elite onipotente. Capite. Quinta relação. A universidade estabelece um circuito econômico interno no nível de classe dirigente. Só recebe dinheiro desta e, ao mesmo tempo, só paga a quem a esta pertence. Então, tá? Não é à toa que entre as modalidades mais eficientes do exercício do domínio capitalista nos países desenvolvidos e de manutenção do colonialismo nos subdesenvolvidos, se conta a fundação e o sustento da universidade por parte de magnatas das finanças e das indústrias. Liberalidade que procuram apresentar como prova de benemerência daquele sistema social ou da alta qualidade da sua consciência ética individual, quando na verdade se trata de proveitosos investimentos, não só pelos resultados políticos que asseguram, como ainda pela certeza, conforme estamos mostrando, de não constituírem vazamento de dinheiro da classe rica para as camadas desfavorecidas. Sexta relação. A universidade consiste em formar os representantes políticos da classe dominante. As forças econômicas preponderantes, o latifúndio atrasado, a indústria ou o comércio acompliciados com o capital estrangeiro, nem teriam meios de atuar no campo político com o fim de garantir os seus interesses. A universidade desempenha o papel de matriz dos futuros líderes políticos e, como não ainda enraizada nas massas, é evidente que só poderá gerar os emissários da classe dominante e não da classe da mudança. A sétima relação e a última, a universidade consuma, assim, grave delito contra os interesses da nação,
ao corromper a essência da cultura, fazendo-a passar de principal instrumento com que o povo deveria contar para realizar seu destino humano, a instrumento que mais contribui para mantê-lo escravizado, abandonado ao trabalho ineficientemente pago. Diante dessa realidade, o que fazer? Eu penso que tem um indicativo prático para nós, diante desse modelo de universidade. De tentarmos fazer um esforço inteligente de criar disciplinas no currículo de mestrado que facilite o ingresso desse contingente de excluídos e que mais gente tenha da classe operária tenha acesso ao saber do mestrado e do doutorado. Por exemplo, uma disciplina assim, realidade nacional e regional versus desenvolvimento social. Os magnatas da universidade mesmo sabem o que é isso. Então a gente poderia abrir uma janela e entrar nesse espaço. Tá? E a médio prazo, se nós formos persistentes nessa ideologia do desenvolvimento nacional e a gente se comprometer de fato e de concretude, tá? Criar um tal do ISED, I maiúsculo, S maiúsculo, E minúsculo e D maiúsculo, quer dizer, um Instituto Social do Desenvolvimento. Daí um indicador prático, então, né? Assim, a gente coloca em condições da universidade comprometer-se com um projeto amplo de emancipação da nação via desenvolvimento nacional.